Bem, pessoal, agora vou começar o outro assunto, né? Foi a nossa outra aula. Eu comecei a aula perguntando para vocês, né? Qual que era a diferença entre engenharia de produção versus as demais engenharias, né? E também versus a administração, né? Por que eu trouxe isso, né? Porque muitas vezes o engenheiro de produção ele é questionado, mas engenharia de produção é igual a administração, ou uma administração é com engenharia, né? Não sei. Então, eu queria que vocês tivessem na cabeça de vocês, né, essa diferença e soubessem explicar qual que é o papel do curso de vocês, né? A gente viu que a diferença entre engenharia de produção para as outras engenharias é que as demais engenharias elas focalizam fortemente apenas um dos elementos constituintes dos sistemas de produção. Por exemplo, a engenharia mecânica ela vai focar fortemente em métodos, né, parte técnica de equipamentos, por exemplo. Então, assim, é apenas um item de todo um processo produtivo. O engenheiro de produção ele tem que entender, né, como que ele vai estruturar um sistema de produção. E para isso, esse sistema de produção ele tem materiais, equipamentos, informação, energia e pessoas, né? Então, o engenheiro de produção ele é totalmente diferente da engenharia mecânica, né? Por exemplo. E com relação à administração, é que o curso de administração ele foca exclusivamente na área de gestão, né? Ele não prepara o aluno para questões tecnológicas específicas. O aluno da administração ele não vai aprender a parte tecnológica de um sistema produtivo igual o engenheiro de produção, né? Porque o engenheiro de produção ele tem uma base desses conhecimentos tecnológicos e vai permitir ele uma atuação profissional competente em diversos setores. Né? Ele vai ter uma competência na área tecnológica que vai ser articulada com as competências na área de gestão, tá certo? Então, essas são as diferenças aí entre o curso de engenharia para as demais engenharias e para a administração, tá certo? Bem, um assunto que eu queria que vocês tivessem bem firme aí na cabeça de vocês é a questão do foco em economia na produção. O que acontece, né? A gente tem que entender esse conceito de econômico, né? Porque não se trata de produzir, né, igual eu expliquei para vocês, ao mínimo custo, custe o que custar. Isso aí é uma tática defasada já, né? E muito de curto prazo, que pode ser até executado por algumas pessoas que não vão ter o conhecimento de engenharia de produção, né? E na grande maioria dos casos, produzir ao mínimo custo, custe o que custar, ela não dá certo, né? Para nós, né, vocês futuros engenheiros de produção, o custo é uma variável que depende de produzir com o mínimo refúgio, o mínimo retrabalho, com os menores impactos ambientais e sem que haja consequências adversas para a saúde dos trabalhadores, né? Então, o grande desafio aí é produzir sem refúgio, sem retrabalho, melhorando as condições ambientais e assumindo também as responsabilidades sociais, promovendo aí o desenvolvimento dos trabalhadores física e mentalmente. Então, essa abordagem que eu acabei de apresentar para vocês, ela vai otimizar o custo a curto prazo e, consequentemente, vai levar ao crescimento sustentado da empresa ou da organização, né? Então, tenham em mente aí essa questão de foco em economia, né? Como que é esse conceito, né, defasado que eu apresentei e qual
é o principal conceito do engenheiro de produção quando ele pensa em produzir de forma econômica, tá certo? Bem, outro assunto também, né? Esse foi um que eu abordei na aula, é que a gente começou a ver um pouco da história, né? A gente começou a falar do Taylor e depois a gente falou do Ford. Então, o que acontece, né? O Taylor, ele é reconhecido aí como o precursor da engenharia de produção, né? E a gente viu nas nossas aulas, né, qual foi o papel dele, né, dentro da engenharia de produção. Ele desenvolveu, né, sua carreira numa empresa siderúrgica, né? E Taylor, naquela época, né, essas indústrias siderúrgicas eram as indústrias de ponta, né? Então, é como se o Taylor trabalhasse hoje numa empresa como a Toyota, né, ou o Google. Então, ele estava numa mega empresa, né, na época, que foi no início, no final do século XIX para o início do XX, né? Só que aí o que aconteceu? O Taylor, ele trabalhava nessa empresa como torneiro mecânico. Ele era um participante do processo de produção apenas, né? E apesar dele não ser engenheiro nessa época, ele pensava, né? Ele tinha uma cabeça como se fosse de engenheiro. E ele tinha uma enorme preocupação com a eficiência, né? O que mais incomodava Taylor naquela época eram os desperdícios que ele presenciava, né? Que era desperdício de tempo, de recurso e principalmente do tempo e dos esforços das pessoas. Então ele via isso claramente durante o processo produtivo. E aí ele teve uma ideia, né, para mudar esse cenário. Ele precisou apenas, né, igual apresentei para vocês na sala, de uma coisa muito simples, que foi o cronômetro, né? Esse método de Taylor, né, ele consiste em identificar uma atividade de produção e aí ele marcava seu início, seu final e as atividades constituintes, né, dessa atividade produtiva que ele estava estudando. E aí, o que ele fazia? Ele separava, né, as principais atividades elementares e media o tempo necessário para cada atividade elementar, né? E depois ele remontava a atividade, né, de produção que ele escolheu do início ao fim, de forma que esse tempo total para execução fosse minimizado, né? Então, assim, hoje essa ideia parece muito simples, né? Mas na época foi uma ideia, digamos assim, genial, porque teve uma enorme repercussão no plano empresarial e mudou totalmente a lógica da organização da indústria e estabeleceu as bases, né, para a construção de uma área do conhecimento, que hoje a gente chama de engenharia de produção ou engenharia industrial, né? Então essa proposta de Taylor, ela foi colocada em prática em todas as suas dimensões, né? E quem acabou pegando essa ideia de Taylor foi o Ford, né? Que ele construiu e organizou a planta da indústria River Range, na qual por mais de 15 anos ele produziu o Ford modelo T, né? O Ford naquela época, né, já havia muitos fabricantes de automóveis, mas o Ford ele foi o primeiro a produzir automóveis em grande volume e baixo preço, colocando no mercado um produto, né, que estava totalmente de acordo com as expectativas e os recursos dos consumidores. Então o Ford já começou aí pegando a ideia de Taylor, né, e aplicando na sua fábrica. E um dos conceitos de base que foi utilizado por Ford, né, foi o da intercambiabilidade, né, que a gente viu aí, que é a produção dos automóveis com partes padronizadas, né, que poderiam ser
trocadas, né? Tinha um certo padrão. Então, pela primeira vez, os automóveis eram produzidos, né, com suas partes padronizadas e de forma que elas pudessem ser trocadas. E ele baseou em conceitos da engenharia que haviam sido desenvolvidos, né, pelo exército americano na produção de armas em 1820. E com isso, além desse, né, um outro conceito de base que foi utilizado por Ford foi a linha de montagem, né, que a gente viu a paródia, né, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Eu recomendo que vocês, né, revejam essa paródia, né, que eu disponibilizei o vídeo para vocês. E aí, para desenvolver a linha de montagem, Ford se inspirou numa visita que fez aos abatedouros, né? Pois depois de abatidos, os bois eram pendurados em ganchos que circulavam por um determinado recinto, né, onde havia diferentes estações de trabalho. Em cada parada, a mesma parte do boi era cortada. Só que Ford, ele tratava de linhas de desmontagem de bois, né? O Ford inverteu o processo. Ele desenvolveu o conceito de linhas de montagem e criou as bases para a criação da indústria automobilística no sentido moderno do termo. Então, pessoal, a gente viu que o Ford, né, que o Taylor e depois o Ford, ele contribuiu significativamente para a engenharia de produção. E a gente viu então que o conceito, né, de produzir de modo econômico, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Se antigamente quem estabelecia o que tinha que ser entendido como de modo econômico eram os donos da empresa, né, e os gerentes, hoje a gente tem uma concepção muito mais ampla que vai envolver o engenheiro de produção e não somente ele, né, mas todas as pessoas e instituições que influenciam na definição dos objetivos e planos das organizações, que é o que a gente chama de stakeholders, né, que são todas as pessoas envolvidas aí nesse segmento. Então, é importante, né, a gente entender um pouco da história, né, de onde surgiu a engenharia de produção e como ela foi evoluindo os conceitos, né, que estão relacionados. E é muito interessante, né, essa história do Taylor e do Ford, porque, por exemplo, o Taylor apresentou um método muito simples, mas que naquela época foi uma ideia genial, né, que revolucionou as indústrias, né? E Ford espertamente pegou esse conceito do Taylor e aplicou na sua fábrica e, além disso, trouxe novos conceitos, né, para dentro da fábrica. E é muito interessante que a gente vê, né, como eram as linhas de produção, como a gente viu na paródia do Charlie Chaplin, né? E a diferença é muito grande com o que era e com o que é atualmente, né? E a gente vê que as ideias, elas foram surgindo a partir de outras ideias muito simples, igual a do Ford com a questão da linha de montagem. Ele pegou a ideia de desenvolver a linha de montagem inspirada em abatedouros, né? A questão de que os bois, eles eram pendurados em ganchos, né, e por um determinado recinto onde havia diferentes estações de trabalho, que era então a conceito de linha de desmontagem, né, porque estavam retirando as partes dos bois. Aí Ford não, ele construiu o conceito de linha de montagem, né, mas pegando essa ideia dos abatedouros. Então é importante, né, a gente entender isso. E aqui a gente encerra, né, o conteúdo da prova, que foram as aulas que a gente viu junto em sala de aula, né? Então estudem essas aulas de revisão, né? Fiquem atentos no que eu falei, porque a nossa prova ela vai ser baseada nesses tópicos aí e nesses conceitos, tá? Vai ser algo bem direto, bem simples, não vai fugir de nada disso, que foi tudo que a gente viu durante as aulas. Eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Quem tiver alguma dúvida com relação à revisão ou algum conteúdo, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp, né?
de qualquer forma, tá certo? Um abraço aí, bons estudos e se cuidem, pessoal. Até mais.